Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 33. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo 33. O Senhor trará sobre nós uma unção nessa noite, para levar você a uma vida além do comum, para levar você a uma vida além da média, amém? Eu glorifico a Deus pela tua vida. Você que está aqui nessa noite, virá sobre ti a unção do Espírito Santo nessa noite. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 33. Eu vou ler com você ali, embora esteja aqui, mas eu acho que é a mesma tradução que a minha, né? Então vou ler aqui também, para não ficar de costas. 1 Samuel 16, 33 até o 37. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo, apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou ao exército do Deus vivo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Fecha os teus olhos. Pai, fala conosco por tua palavra. Fala conosco, Deus, enquanto estivermos meditando sobre ela. E enquanto eu estiver aqui, Pai, falando de tua palavra, que toda e qualquer, Senhor Deus, distração, incômodo, seja no corpo, na alma, no espírito, seja repreendido neste lugar, para que os ouvidos estejam atentos, a mente esteja atenta, o coração esteja aberto, e a semente venha encontrar a boa terra para ser plantada nesta noite, em nome de Jesus. A igreja aplaude o Senhor por sua palavra, que é santa, é verdadeira. Bem forte, igreja, ao nome do nosso Deus. Amados irmãos, o povo de Israel teve um inimigo, que foi o seu maior inimigo no tempo antigo. Durante 300 anos, Israel e esses inimigos se enfrentavam. Esses inimigos chamavam filisteus, um povo que hoje desapareceu da face da terra. Mas durante 300 anos, Israel teve como seu maior adversário, o seu maior inimigo, este povo. Este povo, por muitas vezes, invadia as terras de Israel, os roubava, matava seu povo. Israel retaliava. Israel teve esses inimigos como seus piores adversários. Agora, eles estão se enfrentando durante 40 dias. 40 dias em que há um enfrentamento entre o povo de Israel e os filisteus. Ambos vieram e acamparam diante de um vale. O que é um vale? O vale é uma depressão entre dois montes. Um monte de um lado, um monte de outro. Aquela terra mais baixa chama-se vale. Vieram os filisteus, acamparam-se em um monte, e o povo de Israel acampou-se em outro monte. E ali durante 40 dias houveram provocações, batalhas, desafios. Mas algo que precisa ser notado é que naquele momento, dentre estes inimigos terríveis que Israel teve, existia um homem que estava acima da média. E quando eu digo acima da média, eu falo isso fisicamente. Um homem que estava acima da média. Você já deve ter ouvido falar muito deste homem. Ele chamava-se Golias. Quem já ouviu falar de Golias? Costuma-se dizer que Golias era um gigante. Mas geralmente quando se fala em gigante, pensa-se, naqueles gigantes dos desenhos, dos filmes, não é? Que é algo muito grande. Mas Golias nada mais era do que um homem de uma altura descomunal.
um homem de uma altura muito elevada. Golias, ele media mais de 2,90 metros, era um homem muito alto, ele era um homem muito alto mesmo, fora do comum, acima da média, acima do que era comum naqueles dias. Então, os filisteus, preste isso, os filisteus tinham um homem acima da média. Diga comigo, os filisteus tinham um homem acima da média. Eles tinham um homem acima da média. E a Bíblia diz que durante 40 dias, Golias, que vestia uma couraça, trazia em suas mãos um escudo, trazia em suas mãos uma lança muito grande. Durante 40 dias, Golias vinha, do lado de cá, do vale, está o exército de Israel, os homens enfileirados. Do lado de lá, está o exército filisteu, os homens enfileirados. Golias vinha, tomava a frente da batalha, passava na frente do exército, e começava a provocar o exército de Israel, e começava a desafiá-lo, não apenas o exército, mas a Deus. Cadê o Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? E ele dizia assim: se tiver um homem aí, que puder lutar contra mim, mande agora, mande agora. Se o valente de vocês, o guerreiro de vocês, me vencer, todos nós seremos os seus servos. Então, do lado de cá, Golias tomava frente e começava a insultar a Deus, blasfemar contra Deus, desafiar, não mexa no celular agora, começava a desafiar os exércitos do Deus vivo. E do lado de cá está, não é, o povo de Israel sendo provocado, sendo desafiado. O povo de Israel está do lado de cá, sendo desafiado. Quando eles olham para o lado de lá, eles estão vendo alguém que está acima da média. Eles estão vendo alguém que é além do comum. Aquele homem alto, muito forte, preparado para a batalha, um homem acima da média. E quando eles olham este homem que é acima da média, nenhum deles tem coragem de ir contra este inimigo. Nenhum deles tem coragem de desafiar este inimigo. Pelo contrário, não é? Eles estão sentindo medo. Eles estão ali, não é, se escondendo dos filisteus. Os filisteus estão desafiando, e o povo de judeu, eles estão se escondendo. Eles estão com medo do desafio que Golias está provocando. E então, Golias fica desafiando, e isso se repete durante 40 dias. 40 dias eles sendo humilhados, provocados, desafiados, mas eles não têm coragem de ir contra o inimigo, porque dentro daquele inimigo existia um homem que estava acima da média. Porém, dentro do povo de Israel, não perfilado com aquele exército, havia alguém que também estava acima da média. Este alguém que estava acima da média não era como Golias. Golias estava acima da média por causa da sua estatura. Golias estava acima da média por causa da sua altura. Golias estava acima da média por causa dos seus atributos e capacidades físicas. Mas lá no povo de Israel, mesmo tendo um menininho franzino, um rapaz que quem olhasse para ele não via nele preparo para a guerra, aquele rapaz, ele era acima da média. E o nome desse rapaz chama-se Davi. Davi era um homem, um jovem acima da média. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a unção de Deus virá sobre nós, para que nós possamos ser acima da média. Não olhar para o tamanho do nosso adversário, não olhar para o tamanho da nossa adversidade, mas crermos na unção que Deus está colocando na nossa vida. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus? Amém? Aleluia. Havia entre os filisteus
um homem acima da média, mas entre o povo judeu existia também um homem acima da média. Até aquele momento, ele ainda era um anônimo, ele ainda era um desconhecido, mas embora fosse um anônimo, um desconhecido, Deus já estava o separando, o preparando para fazer a diferença naqueles dias. Aleluia! Deus já estava o preparando para fazer a diferença naqueles dias. Por que Davi, ele era alguém acima da média? O que é ser acima da média? É estar além do que é comum, é viver além do que é comum, é viver além do que é natural. Se você quer servir a Deus, se você quer viver tudo que Deus tem para você, você vai ter que aprender a viver acima da média. Você vai precisar aprender a crer quando os outros não creem, a confiar quando os outros não confiam, a profetizar quando ninguém mais tem coragem de profetizar. Davi era um homem acima da média. Primeiro, porque o coração de Davi era um coração diferente. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Põe na tela para mim aí, Atos 13, 22. Olha o que Atos vai dizer sobre Davi. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homens, olha o testemunho de Deus sobre Davi. Atos 13, 22 é o testemunho de Deus sobre Davi. Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Naquele tempo, Deus necessitava levantar um novo rei. Deus manda o profeta ir à casa do pai de Davi. Davi tinha outros 7 irmãos. Os irmãos de Davi, homens de alta estatura, preparados, bronzeados, cara de guerreiro. Mas quando o profeta vai na casa do pai de Davi, Jessé, e todos os seus irmãos vêm para almoçar, o profeta está na casa, o profeta Samuel, e todos que o profeta vê entrar, o profeta acredita, deve ser esse o novo rei. E todos Deus diz: não é este o rei, não é esse quem eu tenho escolhido. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel 16, quando o profeta diz: o homem, ele vê segundo os seus olhos, o homem vê o exterior. Agora, Deus diz: eu vejo o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus conseguia ver o coração de Davi. Se você quer ser alguém acima da média, permita a Deus primeiramente transformar o teu coração. Pessoas que têm um coração igual aos outros, pessoas que agem, sentem, que as coisas alcançam a sua alma, como alcança a alma de todos. Pessoas que têm um coração comum vão ser pessoas comuns, mas pessoas que têm um coração segundo o coração que Deus quer que tenha, serão pessoas acima da média. E para você ter um coração segundo ao qual Deus quer que você tenha, lá em Atos já dá um palpite. Deus diz: um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas o coração está longe dele. Deus diz: com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Muitas pessoas, elas entram na presença de Deus e dizem: Deus, eu te amo. Deus, você é tudo para mim. Deus, eu entrego a minha vida para você. Muitas pessoas com os lábios adoram ao Senhor. Muitas pessoas com os lábios dizem palavras para Deus, porém, o seu coração está longe de Deus.
Quando o nosso coração está longe de Deus? Primeiro, quando o nosso coração não está totalmente nele. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se você ama o mundo, você não ama Deus. Se você ama Deus, você não ama o mundo. Você precisa aprender a amar a Deus de todo o teu coração. Você precisa aprender a eleger, a fazer do Senhor o mais importante na sua vida. Quando você tem o coração verdadeiramente voltado para Deus, o teu coração está disposto a ouvi-lo, a adorá-lo, a obedecê-lo, a servi-lo, a amá-lo acima de todas as coisas. Atos 13 está dizendo isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque com o seu coração ele estava disposto a obedecê-lo. Se você quer ser alguém acima da média, se você quer viver além do comum, se você quer viver além do natural, se você quer viver milagres onde outros não vivem, se você quer viver provisão onde os outros não vivem, se você quer aprender a viver além do que é comum, algo precisa começar a mudar dentro de você. O teu coração precisa ser capturado pelo Senhor. Permita o Senhor ser o centro da tua vida. Permita o Senhor ser o teu primeiro amor. Ame a Ele com todas as tuas forças. Ame ao Senhor em primeiro lugar na tua vida. Quem pode aplaudir Ele bem forte nessa noite? Para ser alguém acima da média, precisa ter um coração diferente. Primeiro, um coração que ama a Deus, um coração disposto a obedecê-lo, um coração disposto a servi-lo, um coração sincero, um coração simples, um coração quebrantado, um coração transformado pelo Senhor. Muitas pessoas, elas se enganam e caem na religiosidade. Muitas pessoas acreditam que a obra de Deus é uma transformação externa. A maior obra de Deus não é uma transformação externa. A transformação externa, a religiosidade faz com você. Mudar a tua roupa, mudar a tua forma de vestir. Isso não é difícil. Por exemplo, jovens que gostam de rock and roll, eles tendem a se vestir de preto. Tendem ou não tendem? Colocam roupas de banda. Colocam as roupas de banda. Eles começam, tem até uns rapazes que começam a pintar os olhos de preto. Começa a pintar os olhos de preto. Então, começa a pintar os olhos de preto, começa a vestir de banda. Chega na adolescência, muda as vestes. Aí daqui a pouco, eu já conheci gente que uma época foi roqueiro, outra época foi gaúcho. Daqui a pouco ela diz, não, eu sou mais roqueiro. Agora, eu sou tradicionalista. Aí daqui a pouco, a pessoa vai lá e compra a bombacha, compra a bota, compra o chapéu. E aí agora começa a se vestir com a pilcha, começa a andar pilchado, vestido de gaúcho. Então, mudar as suas vestes não é o mais difícil. Isso até mesmo teus gostos, tuas preferências fazem. Os movimentos, as pessoas que você convive vão te influenciar. Pessoas influenciam pessoas, a moda influencia. Eu lembro quando eu era adolescente, que veio a moda, voltou a moda das pessoas vestir calça boca de sino, lembra? Isso lá dos anos 60, eu me lembro que ali nos anos 90 ali, tem uma época que o pessoal começou a usar calça de boca de sino novamente. E aí andava o pessoal com boca de sino. Eu lembro de uma época que as mulheres usavam um tipo de calçados, que eram os calçados mais altos, andavam tudo com os calçados mais altos, um sandalhão. Então a moda determina, ela muda até como você se veste. Agora a obra que Deus faz é diferente, a obra que Deus faz é mais profunda. Deus é o único que pode transformar o nosso coração. Deus é o único que muda um coração.
daquilo que eu já falei tanto no passado. Deus é aquele que é o único que é capaz de tirar um coração de pedra e dar um novo coração, um coração de carne. Deus pega uma pessoa cheia de mágoas, ódios, ressentimentos, muda, transforma o coração da pessoa. Deus quebra corações. Deus pega alguém cheio de ódio, de amargura, que não consegue perdoar, e livra aquela pessoa da ira, livra aquela pessoa da mágoa, e daqui a pouco a pessoa perdoa, e ela está livre de carregar dentro dela aquele peso, aquele desejo de vingança, aquela raiz de amargura dentro da sua alma. Se você quer ser alguém acima da média, permita Deus primeiramente mudar o teu coração. Davi, ele era um homem acima da média, porque o coração de Davi não era um coração comum. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres dessa noite, que não terão um coração comum, mas terão um coração transformado por Deus. Quem crê, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte, igreja. Quem olhava de lá para cá, achava que fora do comum era Golias, mas Golias era comum. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, Golias era comum. Golias só era alto, irmãos. Golias só era alto, mas ele era comum. O coração dele era igual ao coração de todo mundo. Agora Deus está te dando o coração igual ao dele. Um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a servir. Davi tinha um coração diferente. O coração de Davi não era comum. Golias era comum, só era um homem alto. Por que Davi era alguém acima da média? Davi era até mais baixo que os outros. Deu uma lustrada na careca hoje, está brilhando mais comum com o Antônio. Quem olhava Antônio achava que Golias era acima da média. Davi, ele era baixinho. Davi era da altura da irmã Luci. Mas quem era além do comum, estava acima da média, era Davi. Por quê? Porque além de ter um coração diferente, Davi tinha uma unção sobre a vida dele. Davi estava debaixo da unção, e é a unção que vai fazer de você alguém acima da média. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. Olha porque Davi era alguém acima da média. 1 Samuel 16, 13. Daqui a pouco vem, já vai chegar. Está chegando, chegou. 13, já chegou. Está conversando aí, Mônica? Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando o profeta vai na casa de Jessé, e não é nenhum daqueles que primeiramente o profeta acha que será o novo rei. Aí pergunta, não tem mais ninguém? Diz, resta o último, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. O profeta diz, ninguém se assentará para comer antes que ele chegue. E quando Davi chegou, Deus disse ao profeta, está aí a quem eu tenho escolhido. Samuel então pregou o chifre de azeite, o óleo da unção, e derramou sobre Davi. Quando ele ungiu Davi, a Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor veio e se apossou, se apoderou de Davi. Se apossou e se apoderou de Davi. Quem olhava para os filisteus, erradamente poderia pensar que Golias era alguém acima da média, mas Golias era só alguém alto. Davi, quem olhava, poderia pensar que Davi era comum. Só que Davi tinha sobre ele
A unção do Espírito Santo. Diga para quem está perto de você: a unção te faz ser alguém acima da média. Pega o que eu vou te dizer agora. Você vai viver milagres na tua vida. Você vai estar lá concorrendo a uma vaga de emprego. Você vai estar lá num momento de seletivo. Você vai estar no meio dos outros. Mas nunca se esqueça que sobre a tua vida existe algo sobrenatural. Sobre você existe a unção do Espírito Santo. Talvez você possa ter menos capacidades humanas que a outra pessoa, mas você tem a unção que te faz ser alguém acima do comum, te faz ser alguém acima da média. Davi não era comum, Davi não estava na média. Durante 40 dias, o exército de Israel estava ali perfilado. Durante 40 dias, o exército de Israel estava ali, preparado. Mas Davi, que não fazia parte do exército, por ser um jovem, recebeu do seu pai a designação de ir levar para os seus irmãos pão e trigo, e também queijo para o capitão. O pai diz: leva pão e trigo para os seus irmãos estão na guerra, você não está pronto para a guerra, mas leva pão e trigo para os seus irmãos. Davi vai, e quando Davi chega lá, ele vê um exército de Israel, todos homens comuns, todos homens na média. Chega Davi, o pequenininho. Quando Davi está chegando, Davi está ouvindo o grito. Do outro lado do vale, Golias está gritando: tem alguém aí que sirva este Deus fraco de Israel, que possa lutar contra mim? Davi ouve aquilo. Davi olha para o exército de Israel, todos na média, todos no mesmo nível. Davi chega e já diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Um homem que tem a unção de Deus na sua vida, ele anda de maneira diferente, ele anda além das suas capacidades, ele anda além do seu preparo, ele anda além da sua capacidade humana. Davi, quando chega no campo de batalha, e ele vê o inimigo afrontando, do lado de cá, todo o exército está olhando para Golias, e o exército está pensando: Golias é acima da média. Quando Davi chega, Davi vê Golias como apenas mais um. Quando você tem a unção do Espírito Santo, Deus toca os teus olhos, e você consegue ver além do que é comum. Aonde os outros veem pontos finais, você vê novas oportunidades. Aonde os outros veem mortes, você vê recomeço. Aonde os outros veem tragédias, você vê ali oportunidade de milagres. Está na hora de você confiar na unção que Deus te deu. Está na hora do Espírito Santo tomar a tua vida. Está na hora do Espírito Santo vir sobre você de maneira tão extraordinária, que você possa viver além do que é comum, igreja. Eu estou aqui nessa noite para declarar sobre você a mesma unção que estava sobre Davi. A mesma unção que estava sobre Davi. Quando o profeta ungiu Davi, o Espírito Santo tomou ele. Existe algo que eu aprendi há muitos anos, e eu guardei para a minha vida, tanto pessoal como ministerial. A unção, guarde isso também, a unção poderá te levar a lugares que as tuas pernas não vão te levar. A unção vai te colocar em lugares que as tuas capacidades humanas não vão te colocar. A unção vai te permitir conquistar e ter coisas que pela força do teu próprio braço você jamais conquistaria, iria ter.
A unção é o poder do Espírito Santo na tua vida. Igreja, o Espírito Santo é uma promessa de Jesus para nós. Você tem a promessa do Espírito Santo. Quantos estão debaixo da unção do Espírito Santo? É tempo de você ir além do que você pode ir. Davi era alguém além da média. Do outro lado tinha Golias, só um homem muito alto. Você está pegando o que eu estou falando para você? Golias era só um homem muito alto. Agora do lado de cá, tinha alguém além da média, além do comum. Porque o coração dele era diferente. Era massa. Olha o que você está recebendo de Deus aqui nessa noite. Porque o coração dele era diferente. E porque ele estava debaixo da unção do Espírito Santo. Tudo isso está acessível a você. Sabe por quê? Que Davi era um homem acima da média? Porque Davi tinha no coração dele o espírito de excelência. Mesmo espírito que estava em Daniel. Diga comigo assim, ó, espírito de excelência. O que é espírito de excelência? Tudo o que você fizer, faça bem. Se você se propor a fazer uma coisa, faça bem. Se é para casar, então faz direitinho. Ai, estou louco para casar, para quê? Para você juntar? Para ver brigando? Não. Vai casar para ser um bom marido, uma boa esposa. Ah, estou louco para começar um negócio. Só para começar? Para dizer que abriu um negócio? Não, você vai abrir o seu negócio, se dedica, estuda primeiro sobre aquele negócio, estuda o alcance daquele negócio, estuda qual é o melhor lugar para colocar aquele negócio. Estuda quem são os clientes, qual é a forma de você divulgar o seu negócio, se prepara para o negócio, depois abre ele. Ah, eu tenho vontade de servir a Deus, eu quero entrar no ministério, só para dizer que entrou no ministério? Se quer entrar no ministério, você vai entrar para dar o teu melhor, para ter responsabilidade, para fazer as coisas com dedicação, com amor, com empenho. Senão vira maldição na tua vida. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É que faz as coisas para Deus só fazendo. Davi, ele tinha a mesma unção de Daniel, o mesmo espírito de Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha o espírito de excelência, e Davi também tinha. Sabe por quê? Porque quando Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não só cuidava das ovelhas do seu pai, Davi dava vida pelas ovelhas. Nós lemos Davi dizendo, imagina, primeira vez que a senhora vem, a senhora teria coragem de enfrentar um leão? Um leão? Não estou falando aquele leão daquele circo pobre que vinha antes, lembra? Olhava os leões assim, te dava pena do leão, lembra aquele leão? Uma vez veio um circo encharqueado e disse que começou a sumir os cachorros tudo da cidade, os gatos. Aí depois foi proibido, graças a Deus, pobre dos vinhos dos bichos, né? Passava fome. Mas quem teria coragem de enfrentar um leão da natureza, um animal feroz, um urso? A pata do urso dá duas da minha cabeça, e a minha cabeça é grande. Davi era um menino franzino, mas quando Davi estava lá, tem uma vassoura para mim? Pega lá, vai ser meu cajado, Roberto. Pega lá para mim. Quando Davi estava lá, usar uma vassoura de cajado, cuidando as ovelhas do seu pai. Olha aí, ó. Obrigado, Roberto. Eu gosto que eu sou doido e vocês entram nas minhas loucuras. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Davi olhava que vinha um urso. Davi, ele ia contra o urso. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Davi olhava que vinha um leão.
Davi, ele ia contra o leão e enfrentava. Porque Davi não era como qualquer pastor de ovelha. Davi colocava a vida naquilo que ele está fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando para você? Quando o rei, antes de Davi, estava sofrendo perturbações, e vinham espíritos malignos, e precisava que alguém tocasse, para ele ser liberto, e procurar alguém que tocava, quando falaram assim, existe aí um que toca, e toca muito bem, é filho de Jessé, o belamita. A Bíblia diz que Davi era tangedor de harpa, e Davi tocava, e a Bíblia diz que Davi tocava bem, porque tudo que Davi fazia, ele dava o melhor. Hoje tem gente que diz assim, eu quero ministrar, eu quero ser do louvor, mas fica tocando 3 notas o resto da vida, sol, dó, ré, sol, dó, ré. Não aprende as notas mais quebradinhas ali, não, tem que aprender, tem que se dedicar, estudar, fazer o melhor para Deus, se aprofundar no que está fazendo. Então Davi, tudo que fazia, ele dava o melhor. Se é para tocar, ele tocava bem. Se era para cuidar de ovelha, ele entregava a vida, ele colocava a vida cuidando de ovelha. Então Davi tinha um espírito de excelência. Tanto é que Davi, ele acumulava funções e não reclamava. Davi cuidava das ovelhas, ia lá tocar a harpa para o rei ser liberto, voltava para cuidar das ovelhas, e o seu pai ainda mandava ele ir lá na guerra levar pão. E Davi ia. E quando Davi vai, Davi não deixa as ovelhas sozinhas. Davi deixa alguém cuidando das ovelhas. Leia para você ver o capítulo todo em casa. Quando Davi vai, ele deixa alguém cuidando das ovelhas. Porque tudo que Davi procura fazer, ele procura fazer o seu melhor. Como que você diz que quer ser alguém acima da média, se você não se disciplina, se você não se entrega? Irmãos, a palavra disciplina, ela incomoda muita gente, porque disciplina exige de nós sacrifício. Ninguém gosta de sacrifício, ninguém gosta de sacrificar, estudar mais que os outros, se dedicar, às vezes tem que estudar e trabalhar, se dedicar ao que você está fazendo, seja lá na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, no teu ministério. Se você não quer ser uma pessoa comum, se você quer ser acima da média, você precisa ser como Davi. Você precisa ter o espírito de excelência. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, faça sempre o seu melhor. Sempre o seu melhor. Está entendendo sim ou não? Senão você só vai ser mais um. Posso dizer uma coisa para você sem parecer orgulhoso ou vaidoso? A pastora está lá. Se eu tivesse, ela pode dizer que é mentira minha. A pastora sabe que está lá. E eu posso falar. Tem coisa que tem gente que não fala quando a mulher está presente, que a mulher desmente. Mas a pastora está lá e ela sabe. Antes de sair para o ministério, todos os lugares que eu trabalhei, todos eu sempre cheguei ao último nível na posição do meu trabalho. Fui diretor, fui gerente, sempre. Por quê? Porque eu sempre me dediquei a ser o primeiro a chegar e ser o último a sair. E tudo que eu fizer, eu me esforçar ao máximo. Não me importar com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, se está sendo valorizado ou não. Eu aprendi a fazer sempre como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E aí Deus sempre me honrou. E todos os lugares que eu passei para trabalhar, eu sempre cheguei ao mais alto nível. Eu sempre fui o chefe. Porque eu aprendi a ter excelência no que eu faço. Pega isso para a tua vida. Dá sempre o mais. Se entrega, se esforça, se dedica, estuda, tenha disciplina, e você vai sair da média, e Deus vai colocar você acima dos outros. Quem está entendendo, aplaude ao Senhor bem forte nessa noite, igreja.
Estou indo para o final. Davi, um homem acima da média. Quando Davi chega no campo de batalha e ouve aquele filisteu afrontando, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Davi então, ele é levado diante do rei. O rei olha para Davi e diz: tu não está pronto, tu ainda é moço. Davi diz: não. Quando eu cuidava das ovelhas, vinha o urso, eu matava o urso. Vinha um leão, eu matava o leão. E assim como eu fiz com o urso, com o leão, eu falei com esse incircunciso. Naquele momento o rei viu: tem alguém aí acima da média. Então vai, e o Senhor será contigo. Quando Davi, ele vai de encontro a Golias, Golias vem. Quem olhava pensava: Golias é acima da média. Golias é só alto. Golias vem dizendo: eu vou te entregar hoje para as aves comerem. Vou pegar o teu cadáver, vou jogar para as aves. Eu vou jogar para as feras. Davi respondeu para ele: tu vem contra mim com a espada e com o escudo, porém eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos, e com 5 pedras tiradas. O louvor pode ir subindo. Com 5 pedras tiradas de um ribeiro, Davi derrubou aquele homem. Davi derrubou Golias. E quando Golias caiu, Davi foi lá e cortou a sua cabeça. E quando os filisteus viram, e eles disseram: nós achávamos que Golias era acima da média. Quando eles viram Golias caído, decapitado, a Bíblia diz que então os filisteus fugiram. Porque imagine, olha a medida deles. Eles olham Golias, 2,90 m. Eles acham ele acima da média. Golias cai, eles estão se comparando a Golias. Se sobrou para Golias, imagina para nós. Mas lá no exército de Israel, verdadeiramente tinha alguém acima da média.